Olá, amigos, aqui quem fala é Luiz Elias. Estou gravando esse áudio para contribuir de alguma maneira para o estudo que a casa em Osório tem realizado em torno da obra Paulo e Estevão. Os amigos da cidade, do Movimento Espírita da cidade, me fizeram esse convite para que especificamente eu tecesse algumas palavras em torno do capítulo 9, Abigail Cristã, da primeira parte do livro. E a orientação que eu recebi é que não se trataria especificamente de uma resenha, um resumo do capítulo, mas de um esforço de entendimento de algumas questões que estão mais ocultas, que são um pouco mais herméticas em torno da narrativa do Emmanuel, porque isso faz parte especificamente do estilo literário de Emmanuel, né? Da maneira como ele compõe. Muitas vezes fica a impressão de que Emmanuel é muito detalhista, de que ele floreia muito algumas cenas, algumas passagens, mas a gente precisa ver ali presente a escola literária de Emmanuel, como a tradição judaica, a maneira de narrar do povo hebreu influenciou Emmanuel, mesmo sendo ele, pelo menos na experiência como senador Públio Lentulus, um romano de nascimento, mas a experiência dele na Palestina, posteriormente a experiência dele como um judeu, Nestório, e outras experiências anteriores à condição de senador de Roma, né, que nós desconhecemos, mas que podem estar vinculadas também à tradição cultural judaica. Então a maneira de narrar de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, ela precisa ser olhada dentro dos seus detalhes. São detalhes que não podem ser perdidos. Por isso é comum nós encontrarmos estudiosos que já leram Paulo e Estevão várias vezes. Não há ali qualquer objetivo ou qualquer intuito de ostentar um galardão de cultura livresca, né? Mas sim um esforço de retirar gradativamente as camadas do livro e encontrando porções mais preciosas do ensinamento moral que está contido na narrativa. Afinal de contas, um romance de Emmanuel não é mero objeto de entretenimento, é sobretudo material didático de estudo e entendimento do Evangelho. E nesse capítulo 9, Abigail Cristã, existe um parágrafo que se situa ali no ponto da narrativa em que Zacarias, o pai adotivo de Abigail, dá notícias a Saulo, quando ele retorna até Jope, né, para reencontrar a noiva e se entender com a noiva. Ele dá notícias a respeito do estado de saúde da Abigail, da situação dela de profunda tristeza e em função disso o acometimento, né, de uma enfermidade, uma febre que não passava nunca, o abatimento. Mas também dá notícias a respeito do encontro de Abigail com Ananias, que foi o grande arauto do Evangelho nas vidas, tanto de Abigail quanto do próprio Paulo. E aí tem um parágrafo especificamente em que Zacarias descreve o que se deu com o estado de espírito da Abigail, até então muito deprimida, muito melancólica, chorosa, né? Chorando muito, chorando pelos cantos, né? Ou à sombra do velho pessegueiro, onde ela se encontrava com o noivo. Mas a partir do encontro com Ananias, o estado de espírito muda. E eu quero atentar para esse ponto. Então nós vamos lembrar alguns trechinhos dessa descrição do Ananias, para tentar tirar uma camada e ver o que está contido ali, né? Então, o Zacarias, né? Eu mencionei. O Zacarias, ele diz assim para Saulo: tornou-se dedicada leitora do chamado Evangelho dos Galileus. Tornou-se dedicada leitora do chamado Evangelho dos Galileus. Então, a experiência de Abigail, ela já pré-existia, né? A experiência dolorosa de perder o pai, de se separar do irmão, a experiência de deixar a terra natal,
posteriormente a experiência de reencontrar o irmão numa situação de flagelo, né? E a experiência também de separação, um noivado venturoso que ela tinha com Saulo. Então a experiência já pré-existia, mas a experiência na vida da gente é como uma semente, uma bolota de uma árvore grande, um caroço de abacate, uma bolota de carvalho, que já está sepulta, já está assimilada, já está enterrada na terra do coração, porém num estado ainda de inatividade, porque a experiência por si só não pressupõe crescimento. Ela está ali latente, adormecida, aguardando o quê? Aguardando a água, aguardando o nutriente, aguardando o adubo, aquilo que vai despertar o desenvolvimento. Então faltava o componente da sabedoria cristã, faltava o componente da sabedoria revelada, da sabedoria do Cristo, das palavras do Cristo, que acabaram sendo entregues a Abigail pelas mãos de Ananias. E pelas mãos literalmente, porque ele entrega a ela uma cópia que ele havia feito do Evangelho de Levi. As anotações ainda de Levi, posteriormente, seriam o Evangelho de Mateus. E ali, a partir daquele momento, ocorre uma alquimia espiritual, né, que se deu do encontro da experiência vivida, pré-existente, com o componente do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, da parábola, do discurso profético, da oratória iluminada de Jesus, da transcrição inspirada do evangelista, né? Quando encontram, né, a experiência vivida com o conhecimento cristão, ali há uma química celeste, né, que inoculou o coração da Abigail, que criou uma película protetora, né, dando para ele, conferindo para ele mais resistência, mais poder de resistência, mais fator de fortalecimento, e que acaba animando a vontade, né? E a vontade é o dínamo que promove todas as mudanças, todas as transformações. Mas ela precisa ser vitalizada, ela precisa ser tonificada, ela precisa ser animada. E esse encontro entre a experiência vivida e o conhecimento é o que se dá ali quando a Abigail ela lê o chamado Evangelho dos Galileus segundo a descrição do pai dela adotivo, o Zacarias. Então a gente precisa entender isso, a experiência sem o componente revelador, da inspiração, do conhecimento sábio, ela fica ali latente e não promove necessariamente o desenvolvimento do espírito. Por outro lado, a sabedoria cristã, o conhecimento revelado sem a experiência prévia, ele também é a água, é o adubo que chega a um solo que ainda não foi semeado, que ainda não possui ali em potencial o elemento principal, que é o do testemunho, da experiência vivenciada. Precisa haver esse encontro, né? O Zacarias continua dizendo: desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. Olha que coisa bonita. Não mais a vimos chorar. Então, o perfume do Evangelho, após o período de introspecção, né? Aquele período em que ela ficou mais silenciosa, em que ela ficou mais solitária, buscou a solidão construtiva, né? No contato com a natureza, ele começou a se exteriorizar. Após o encontro com Ananias e o conhecimento do Evangelho, aquela introspecção, ela foi processada, ela foi digerida, né, num processo de assimilação dessa química celeste que une experiência ao conhecimento. E aí, a partir daquele momento, começa a se exteriorizar, começa a sair na forma de um olhar mais lúcido, de uma palavra mais amiga, né, de um comportamento mais forte, mais vigoroso. Então, quanto mais se expande
aquilo que estava introspectado, né, que estava assimilado no interior, mais se consolida e se solidifica aquela realidade nova do mundo íntimo. Então ela estava nesse momento de falar de Jesus. Ela se encantou, ela descobriu ali um novo caminho, uma nova orientação para a vida, um novo norte, e ali ela começa a falar. E ao expandir, ao exteriorizar aquele perfume, aquela doçura que lhe havia feito tanto bem, quanto mais ela exterioriza, mais aquilo se consolida, mais se solidifica. Esse é o ponto que a gente quis destacar nessa fala de Zacarias. Quando a gente exterioriza, não só por palavras, de outras maneiras, na forma de abraço, de boa vibração, às vezes de um silêncio oportuno, quanto mais a gente exterioriza o evangelho que vinha por dentro, mais ele se consolida no interior, né? E aí diz ainda o Zacarias: sua conversão daí por diante parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. E o choro ele deixa de ser barateado, né? Que é o que a gente normalmente faz, a gente chora, e quase sempre num movimento inconsciente, às vezes inconfesso, mas como um objeto de barganha. E barganha emocional é uma expressão infantil, né? Então, a gente chora, a gente lamuria, a gente se queixa, a gente reclama, e no fundo a gente está fazendo isso voltados para Deus, como se fosse uma criança chorando para que o pai, por cansaço, cedesse ao capricho da criança. Então antes, Abigail chorava, mas chorava como toda a criatura humana faz, né? Chorava querendo o que havia perdido, no caso o noivado, o convívio com o irmão. E depois do contato com o evangelho, ela entende que toda experiência vem de Deus, e tudo que vem de Deus vem para o melhor, vem para o crescimento, vem para o aperfeiçoamento do mundo íntimo de cada um. Então ela para de chorar, porque o choro para ela agora, quando ocorresse, seria um choro nobre, enobrecido, um choro que fosse expressão de gratidão, que fosse expressão de crescimento, e não mais um instrumento de barganha com Deus, né? E é importante a gente destacar também que o quadro de melancolia que ainda podia acontecer, né? Porque o Zacarias chega a mencionar que ela não mais chorava como antes, mas havia ali no olhar dela uma certa melancolia. Mas é uma melancolia expectante, é a melancolia de quem aguarda, de quem espera a vinda do melhor, né? Mas ela não reina, não triunfa mais. Ela está ali, mas quem toma a frente é a alegria operante. É essa alegria que se exterioriza. Então elas convivem juntos, um olhar melancólico acompanhado de um sorriso alegre, de um abraço de contentamento que age, né? Que é transformador da própria realidade. Então isso é uma característica dos espíritos nobres, né? Às vezes existe uma espera pela transformação do outro, pelo crescimento daquele que a gente mais ama, mas não vem só o olhar melancólico, vem também a alegria que realiza, que transforma, a alegria que fertiliza o coração do outro e que semeia o evangelho nesse coração. E para finalizar, o comentário de Zacarias junto a Saulo, ele diz que dava a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Então, a vida nova é a existência com Cristo. E ela, a existência com Cristo, é nova não porque está isenta de desafios e dificuldades, mas porque agora, né, com essa nova experiência, tudo é vivenciado com entendimento e, consequentemente, com serenidade, porque a gente vive mais calmamente, mais pacificamente a experiência que a gente entende,
entende o sentido dela, por que ela está ocorrendo, ela está se dando, né? E em função desse entendimento, do qual advém a serenidade, é que vem também a lucidez, né? Vem o juízo, vem o comportamento ordeiro, o comportamento equilibrado, né? E o equilíbrio é a base de toda felicidade. Não existe felicidade onde os extremos, os excessos, as descompensações, as desorientações reinam. Ali não há felicidade. Felicidade só existe onde há a lucidez, a clareza de visão e a educação das emoções e o acerto, a precisão nos raciocínios. Ali existe felicidade. É isso que Abigail conquista no encontro dela com Ananias. E é isso que, pouco a pouco, ao longo de toda a existência de Paulo, ela vai transmitir para ele. Tanto nesses instantes finais da experiência material dela, da experiência física dela, descrita no capítulo 9, mas também depois nos encontros espirituais dela com o noivo amado, onde ela vai tentar transmitir isso para Paulo, que com Cristo a vida é nova, não porque ela fica sem a dificuldade, sem a experiência dolorosa, mas porque o cristão vivencia o desafio com entendimento, serenidade e lucidez. Essa é a mensagem que a gente queria transmitir sobre o capítulo 9, Abigail Cristã, do livro Paulo Estevão. E em breve tempo, se Deus quiser, com a graça de Deus, a gente vai estar podendo encontrar com todos vocês aí em Osório e dar um abraço gostoso. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos aí. Até mais, gente. Até breve.